O horário de funcionamento do comércio em geral vai das 5 da manhã às 10 da noite e as regras gerais de uso da máscara, álcool 70% e também distanciamento entre as pessoas, ela continua valendo. Tudo para evitar aglomerações e também evitar o contágio da doença, Gabi, tá certo? Eu volto com você aí no estúdio. Certinho, então, muito obrigada, viu, Mayra? Muito bom estar de volta aqui no Jornal e agora estar aqui com todos vocês. Bom trabalho por aí. E olha, gente, o estado bateu hoje o recorde de casos divulgados em 24 horas. Acompanha comigo, então, aqui no telão. Foram mais de 7.031 casos de ontem para hoje e 102 mortes. A Secretaria Estadual de Saúde disse que são dados represados, isso porque o sistema ESUS estava com instabilidade. Os números não eram, então, atualizados, viu? Muito triste essa notícia, né? Batendo recorde de mortes e casos aqui, né? A gente segue muito preocupado aí com toda essa situação da pandemia. Mas olha só, enquanto a vacinação está sendo ampliada aí no interior do estado, já tem cidade, boa notícia, que está bem perto de vacinar todos os adultos. Aí onde você mora, estão vacinando a população de qual idade? Tem cidade aplicando a dose em pessoas com 60, 50, 40 anos. Aqui em São João da Paraúna, quem tem 28 anos ou mais já pode se vacinar. Enquanto que a média de brasileiros que tomaram a primeira dose não chega nem a 30%. Aqui na cidade, mais da metade da população já começou a ser imunizada. A Priscila foi a primeira pessoa de 28 anos a receber atendimento. Ela mora aqui desde que nasceu. Hoje dormiu na fila para ser vacinada logo contra a Covid. A média de outras cidades está entre 50 e 55 anos. Realmente a gente está sendo privilegiado. Você lugar estaria longe ainda para você vir. Muito longe, né? Provavelmente no final do ano aí, se tudo desse certo. Mas... O Fleide, de 32 anos, também já veio nas primeiras horas. Peguei o documento e... Veio para a fila. E vim para a fila. Vai valer muito a pena pela espera. Se continuar assim, toda a população adulta acima de 18 anos deve ser imunizada nas próximas semanas. Por São João da Paraúna ser uma cidade de pequeno porte e com essas doses que chegaram agora, por último, nos ajudou muito. Porque a gente não deixa dose em estoque, toda dose que chega é aplicada na população. Desde o início da campanha de porta em porta, os profissionais da saúde visitaram alguns moradores para falar sobre a vacinação. No clima de interior que a cidade não perdeu, os agentes conhecem a população pelo nome. É ótimo, né? Fica mais tranquilo, né? Olhando por nós aí. Uma delícia, né? E pra gente uma dose de esperança também, que chegue logo para todo mundo, né? Olha, um jovem de 19 anos morreu num capotamento na GO 338, na altura do povoado de Juscelândia. Isso foi na região de Goianésia ali. O acidente foi na madrugada. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Quando os bombeiros chegaram, o jovem já estava dentro do carro, mas sem vida. A morte foi confirmada pela equipe do SAMU e o corpo foi levado então para o IML de Goianésia. E 2 trabalhadores foram socorridos depois de ficarem presos num armazém de grãos em uma indústria de Acreúna, lá no sudoeste do estado. Segundo os bombeiros, os homens desciam um poço e foram expostos a gases. E com isso eles ficaram desacordados por alguns minutos e nessa situação toda as vítimas caíram de uma escada, mas felizmente não tiveram ferimentos graves. Os trabalhadores foram encaminhados para um hospital de Acreúna, receberam atendimento e também já foram liberados. E o preço da gasolina, hein? No interior do estado, então, está lá nas alturas, né? Para tentar justificar os preços, alguns donos de postos estão informando os motoristas dos motivos do valor tão alto. Na capital, o preço do combustível está caro, mas no interior do estado está mais caro ainda. Em Jataí, a gasolina já chegou a R$ 6,51. Gasta demais. O salário fica quase tudo no combustível, né? Pra falar a verdade. Para tentar justificar esses aumentos, os postos em Jataí colocaram essas placas para explicar para o consumidor os valores pagos em impostos. Quase metade da gasolina, por exemplo, é da tributação. O gasto com combustível está pesando no orçamento. Em torno de uns R$1.000 por mês, pelo tanto que eu ando, que eu gasto. Só de combustível? Só de combustível. Em São Miguel do Araguaia, no norte do estado, o motorista está pagando a gasolina mais cara do estado, R$ 6,55.
Em Tumbiara, o litro da gasolina se aproxima dos R$6. Em Lusiânia, a gasolina está custando em média R$ 5,89. Subiu pelo menos 10 centavos desde o último reajuste. Em Rio Verde, os motoristas precisam pesquisar bastante, porque a gasolina pode ser encontrada a R$ 5,99. A gasolina mais barata é de R$ 5,69. Em Goiás, o motorista viu essa plaquinha mudar o preço da gasolina mais de 7 vezes só esse ano. E é sempre para um valor mais alto. Há um ano, o preço médio da gasolina em Goiás era de R$ 3,86. Hoje a média é de R$ 5,94. Dá uma saudade, né? Antes, com R$10 eu andava tipo 3 dias, né? Porque dava quase que para encher o tanque. Agora eu gasto mais de R$20 para poder encher o tanque da moto. Tá pesado, né? Veja a seguir, uma história pra lá de curiosa em Jaraguá. Depois de furtar uma casa, o ladrão ainda deixou um recado para os donos. E Rio Verde começa a cadastrar moradores entre 40 e 49 anos, já de olho nas novas remessas de vacinas contra a Covid-19. Olha só, gente, que ladrão folgado, viu? Depois de furtar uma residência em Jaraguá, ele ainda deixou um recado para os donos da casa. A casa no setor oeste de Jaraguá ficou toda revirada. Uma das janelas foi arrombada. O ladrão aproveitou a ausência da família, entrou no imóvel e, depois de vasculhar tudo, acabou levando R$1.000 em dinheiro. A ousadia do ladrão não ficou por aí. Ele ainda deixou um recado no espelho da casa para os proprietários. Escrito com batom, ele disse que a moto seria a próxima a ser furtada. A vítima informou não ter nenhum suspeito e registrou a ocorrência na delegacia de Jaraguá. Tem base não, né? Em Rio Verde, a Secretaria de Saúde quer ampliar a vacinação por faixa etária, viu? Por isso, os moradores que têm de 40 a 49 anos já podem fazer o cadastro pelo site da Prefeitura. A Manuela Messias chega, então, com todos esses detalhes ao vivo aqui pra gente. Manuela, já tem essa previsão aí que todo mundo quer saber, né? Quanto que essas pessoas vão ser imunizadas, então? Boa noite para você. Boa noite para você também, Gabi, seja muito bem-vinda. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Ainda não, viu? A Secretaria de Saúde aqui do município disse que essa vacinação vai andando conforme chegam novas doses aqui no município. Por enquanto, apenas esse cadastramento que está aberto para quem tem entre 40 e 49 anos de idade e sem nenhuma comorbidade. Para se cadastrar é só entrar no site da Prefeitura, rioverde.go.gov.br e preencher lá a fichinha e esperar o tão aguardado dia de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Aqui no município, essa vacinação continua por faixa etária, um dia da semana para cada pessoa. Então fica de olho aí no site da Prefeitura para saber quando que é a sua vacinação. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Olha, pai e filho foram presos em Aloândia por tentativa de feminicídio. O crime foi contra a ex-companheira do rapaz de 23 anos, a Luana Nunes. Conta pra gente, então, como que foi esse crime. Boa noite pra você. Boa noite para você, Gabriela, e para todos. Olha, o filho de 23 anos manteve aí durante 5 anos um relacionamento com essa vítima. Inclusive, eles têm 2 filhos juntos e a mulher estava grávida da 3ª criança. Essa situação começou porque a vítima queria terminar o relacionamento, mas o homem não aceitou. Ela, inclusive, relatou para a Polícia Civil que sofria com agressões verbais e físicas. Essa mulher saiu de casa e esse ex-companheiro foi atrás dela, acompanhado do pai, para poder se vingar. Nesse local, então, essa mulher foi esfaqueada no pescoço, pai e filho fugiram. O filho mais velho aí da mulher, de 5 anos, foi quem teve que pedir socorro para a mãe. Após essa situação, essa mulher, então, teve um aborto espontâneo dessa 3ª criança que ela estava esperando. Esse crime aconteceu no dia 28 de maio, mas só ontem, pai e filho foram presos em Joviânia, que é uma cidade vizinha aí a Aloândia. O ex-companheiro vai responder por ameaça, tentativa de feminicídio e de aborto e também por stalker, que é aquele crime aí de perseguição. Já o pai do homem vai responder por tentativa de feminicídio. Gabriela. Tá certo, obrigada, viu, pelas informações.
E na tarde desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Anápolis. Na cidade, ele participou de um culto evangélico e se reuniu também com empresários e lideranças políticas. Sem máscara, o presidente provocou tumulto enquanto cumprimentava apoiadores. No aeroporto de Cargas, o presidente participou do lançamento da Facieste, Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, de Serviços de Tecnologia, de Turismo e do Terceiro Setor. O encontro com os empresários durou cerca de 20 minutos. Na saída, Jair Bolsonaro cumprimentou cerca de 60 apoiadores que se aglomeraram no aeroporto. Sem máscara, o presidente abraçou e tirou fotos com várias pessoas, algumas sem máscara também. Logo depois, o presidente seguiu para uma igreja evangélica. A segurança no local foi reforçada. Antes de assistir ao culto, o presidente ouviu lideranças da base aliada. No início da semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e a Vigilância Sanitária emitiram um ofício com recomendações e protocolos para a visita do presidente à igreja. Ficaram definidos o distanciamento social de 2 metros entre famílias, o uso obrigatório de máscaras e o limite de 280 pessoas dentro do templo principal. Fiscais da prefeitura estiveram no local para verificar o cumprimento das regras. Durante o culto, pessoas que usaram o microfone não estavam com máscara, inclusive o presidente. Na saída, Bolsonaro provocou mais tumulto. Primeiro, cumprimentando e tirando fotos com apoiadores. E depois, correria, quando foi embora sentado na janela do carro. Bom, em nota, a Vigilância Sanitária informou que durante a fiscalização, os agentes que estavam lá não observaram nenhum descumprimento às normas sanitárias do município. E uma carreta carregada com combustível pegou fogo na GO 118, que é a rodovia que dá acesso a São João da Aliança. O próprio motorista conseguiu desengatar a carreta do reboque, que foi salvo sem danos. Ninguém ficou ferido também. Os bombeiros ainda controlaram as chamas dessa carreta que estava carregada de etanol e gasolina, né? Olha só que perigo. O fogo começou, então, por volta das 5 da tarde e o motorista não soube dizer o que teria provocado essas chamas. E em Anápolis, uma batida entre um carro parado e outro em movimento terminou com capotamento. O Corpo de Bombeiros disse que um dos carros seguia pela Avenida Fayad Rana, no bairro Cidade Jardim, quando bateu em outro que estava então parado, como eu te disse, né? 2 pessoas foram socorridas, uma delas foi levada para o Hospital Municipal de Anápolis e a outra para o Hospital de Urgências. A batida foi no finalzinho da manhã e como os nomes das vítimas não foram divulgados, a gente não conseguiu atualizar então o estado de saúde deles. E tem recado importante agora, viu, para os motoristas de aplicativo de Jataí. É que a Superintendência Municipal de Trânsito está fazendo uma vistoria nesses veículos. O objetivo disso tudo é para verificar se está tudo certinho para garantir a segurança dos passageiros. Nada pode passar despercebido pelo fiscal da vistoria. Tudo aquilo que o veículo sai de fábrica. Luz alta baixa, seta, luz de placa, limpador de para-brisa, pneu de estrepe, triângulo, macaco. De acordo com a legislação de trânsito, nos carros que prestam serviços, a segurança é o requisito mais importante. Os pneus e cintos de segurança precisam estar em perfeito estado. A vistoria nos carros de aplicativo precisou ficar mais rigorosa com a pandemia. Agora, além da manutenção comum, os motoristas precisam garantir a segurança dos clientes em relação à Covid-19. É obrigatório agora o álcool gel, a higiene e limpeza do veículo. No carro do Leandro, tá tudo ok. Meu carro é constante higienizado, entendeu? Além de orientar os clientes, eu higienizo constante. 2, 3 vezes no dia eu chego em casa, eu estou na atenção nesse sentido, né, de limpeza, de passar um álcool nas portas, maçaneta, né? Utilizo o álcool dentro também, lá em gel. Depois que o carro é aprovado, ele recebe esse selo, uma garantia a mais para os clientes. O motorista que deixar de fazer a vistoria no veículo pode levar multa e ter o carro apreendido. Chegou o tempo seco, né? E os reservatórios do Sudoeste e também Centro-Oeste atingiram os níveis mais baixos para o mês de maio desde 2001. E entre esses reservatórios estão também os das hidrelétricas de Goiás, aqui do nosso estado. Com menos energia sendo produzida nas hidrelétricas, é preciso acionar as termoelétricas que produzem aquela energia que fica um pouco mais cara. E isso, claro, pesa no bolso do consumidor.
O último período chuvoso, que acabou em abril deste ano, foi o mais seco em 91 anos no Brasil. E o reflexo da escassez de chuvas é visível nos reservatórios das hidrelétricas de Goiás. A usina de Serra da Mesa, em Minaçu, no norte do estado, tem capacidade instalada de geração de até 1.275 megawatts, mas está operando com pouco mais de 20% da capacidade, gerando em torno de 280 megawatts. O volume útil do reservatório está em 37%. No reservatório da hidrelétrica de Itumbiara, o volume útil está em 14,58%. A usina está produzindo menos de 30% da capacidade. A geração média de energia tem ficado em torno de 570 megawatts, quando a capacidade instalada é de mais de 2.000. Na usina de São Simão, no sul goiano, o volume útil do reservatório está em 10%, um cenário preocupante. Um estado crítico, infelizmente, mas por conta de que nós tivemos chuvas, muitas chuvas irregulares no período chuvoso, realmente acende um sinal de alerta, né, a toda a população. Infelizmente, né, em detrimento das chuvas irregulares, nós estamos aí numa situação muito delicada. Então, os nossos reservatórios, aonde acumula água, e ele ajuda em toda a parte do sistema elétrico nacional, realmente, infelizmente, estão muito baixos. O governo nega o risco de um novo racionamento, como o de 2001, mas admite a gravidade da situação. Inclusive, emitiu alerta de risco hídrico e anunciou medidas para evitar escassez de energia. A queda no nível dos reservatórios já provoca o encarecimento das tarifas de energia no país. Esse mês, a conta será cobrada com a bandeira vermelha patamar 2, com custo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. Tá ficando cada vez mais puxado para o consumidor, né? Bora para a imagem do dia, então, hoje com um projeto que é realizado pelos policiais penais de Jataí. É o projeto Esperança. Todos esses alimentos aí que a gente está vendo foram cultivados e colhidos pelos detentos que cumprem a pena, então, no presídio de Jataí. Tem alface, couve, cenoura, que a gente está vendo aí nas imagens. Só nesse ano, olha só, já foram colhidos mais de 150 quilos de verduras da horta desse presídio e tudo é doado para entidades filantrópicas de Jataí. Com esse trabalho, então, os presos também conseguem aquela redução da pena. Para cada 3 dias trabalhados na horta, então, um dia a menos de detenção. Tá aí, um projeto bacana, né? Gente, eu encerro por aqui, então. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia de hoje, viu? Eu conto com você amanhã também. A gente encerra a edição de hoje, dessa quarta-feira, com imagens de Itumbiara, no sul do estado. Cidade linda demais. Abraço para todo mundo. Até amanhã.